A graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos, irmãs, seguidores, os inscritos e os que estão compartilhando e os que já se ingressaram nesse projeto, confrontando os pecados, pelo canal O Caminho para a Salvação de Ari Antunes no YouTube. E eu continuo, irmãos, convidando vocês para fazer parte, ser um dos responsáveis pelo crescimento, pelo sucesso e pelas almas ganhas por meio desse trabalho que nós vamos fazer. Amém? Convida outras pessoas, irmão. Compartilha com outras pessoas. Convida, porque você não vai perder nada, irmão. Você vai ter a ganhar. Porque a hora que nós começarmos a desenvolver tudo, nós estamos numa fase ainda de aperfeiçoamento, de crescimento, de melhoramento. E isso é com o tempo que a gente vai se aperfeiçoando, irmãos. Porque isso é igual uma profissão. Você faz uma faculdade, trabalha, aprende tudo, a parte teórica, tudo lá, mas a prática você não tem. Aí você só vai aperfeiçoar aquele trabalho depois que você começar a pegar prática, conhecimento das coisas. Assim também, mas não é diferente o nosso trabalho hoje aqui. Então, se você faz parte, já está seguindo, já está compartilhando, já está assistindo esses vídeos, é porque você tem algo em você que está tocando no teu coração. Isso não é amizade, não é isso, é a palavra do Senhor, irmãos. Porque tudo que a gente vai fazer, até o engenheiro, irmãos, o arquiteto, ele constrói uma casa, quanto maior é o complexo que ele está construindo, mais erro tem, erro não, é aperfeiçoamento. Vai mudando aqui, mudando ali para melhorar. Para quando chegar o final da construção, as coisas estejam tudo perfeito, funcionando tudo bem, com garantia. Entenderam? Então, a nossa vida também é a mesma coisa. E a palavra do Senhor Jesus veio justamente para isso, irmãos. Para nos trabalhar, aperfeiçoar, aprender e viver ela cada dia melhor. Entenderam? Aperfeiçoando. Quanto mais você conhece a palavra, mais você conhece os pecados. Quanto mais você conhece os pecados que os nossos inimigos, mais você se prepara contra eles. Entenderam? Você se arma, que é a verdade, a tua fé, crer em Jesus, pôr em prática a palavra e viver ela. Aí você tem todas as armas preparada para enfrentar os pecados. Vocês já leram, já ouviram a pregação de muitos pregadores? Amanhã eu vou trazer essa mensagem para vocês, que está escrito em Efésios 6:10, as armaduras de Deus. Tudo isso, irmãos, é poder que Ele nos dá, armas, para nós vencer o inimigo. Amém? Então vamos aqui hoje, irmãos, vou continuar aqui no capítulo 16 de João, entenderam? Eu vou começar aqui no verso 9 em diante, que ontem quando eu terminei. Diz assim, não entender aqui, da justiça, porque, na verdade, eu terminei, foi aqui na 14, do verso 18 em diante. Indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e me vereis. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Foi o tempo que ele estava na crucificação, todo mundo vendo ele. Quando ele saiu desse cena, que foi crucificado os 3 dias que ele ficou lá no seio da terra, foi pouco que ninguém viu ele mais. Quando ele ressurgiu, ressuscitou, aí o turma começaram a ver ele de novo.
Porque ele se apresentou para Maria, depois para os discípulos, 2 discípulos lá da caminhos para Emaús, e depois para os 500, para os apóstolos e depois para os 500. Entende, irmãos? Então, por tempo que depois disso, dos 40 dias depois, ele subiu, e aí ninguém mais viu. Só ficaram agora como testemunha dele. Por isso que foi escrito o Evangelho do Senhor Jesus. Tudo que ele fez, o que ele falou, o que ele ensinou, o que ele deixou para fazer, as ordens que ele deixou, poder, autoridade, orientação para o povo que crer nele. O que eu falei para vocês, irmãos? Porque está mais claro do que está escrito em João 14, 12. Em verdade vos digo, que aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu faço e maior do que essas farão, porque eu subirei para o Pai. Entenderam? E tudo que pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, e tudo que pedires a mim será feito. E o que eu mais trabalho com isso, irmão, é você. Se você quer alguma coisa de Jesus, creia nele, viva para ele. Faça aquilo que está determinado para você fazer, eliminando os pecados da tua vida, vivendo uma vida em santificação. Se você quer alguma coisa. E hoje eu vou trazer um tema aqui, irmãos, que eu nem vou terminar todo esse capítulo. Eu vou trazer um outro tema aqui, irmãos, que é muito forte, que ele dá uma sequência de entendimento do que confirmação do que eu estou falando aqui. Quer ser ouvido as tuas orações? Quer receber do Senhor Jesus, ser atendido aos pedidos? Viva em santidade. Viva em santificação. Remova os pecados da tua vida. Se converta dos teus maus caminhos. E ame o teu próximo a ti mesmo, para que você possa dizer que ama a Deus. Qual é os 2 mandamentos que Jesus deixou? Amar a teu pai, ame a Deus acima do teu ser, da tua alma, do teu coração, acima do teu pai, da tua mãe, dos teus filhos, dos teus bens. E o segundo mandamento, que Jesus colocou 8 mandamentos em cima de um, dentro de um. Ame teu próximo como a ti mesmo. Ele vai lá em 1 Pedro e João, 1 João diz que todo aquele que diz que ama a Deus e odeia seu próximo é mentiroso, engana-se a si mesmo. Então, a palavra, irmãos, ela é poderosa, ela ensina, ela orienta, ela explica e ela prepara a pessoa. Chama atenção, corrige. Mas se ele ignorar isso aqui, a justiça do Senhor entra em ação. E aí, irmãos, é pesado, eu sempre tenho falado. A justiça de Deus, quando ela se manifesta, é sem misericórdia. Entenderam, irmãos? Ô Senhor Jesus. Aqui está no 31. Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vos sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz no mundo. No mundo tereis aflições,
mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Entenderam, irmãos? Então, isso é alerta, orientação, ensinamento. Lembre-se que você vai ter que prestar conta com Jesus, vai ter que se encontrar com ele lá, no dia final. Depois não vai ter mais jeito de se consertar. O tempo de se consertar é agora, enquanto você está caminhando, você está comendo, bebendo, se vestindo, trabalhando. Esse é o momento que você tem de se consertar com Jesus. Porque depois que você fechar o olho, irmão, e vir lá para a cidade dos pés juntos, já era. Entenderam? Então, eu sempre falo isso, porque está escrito. Olha o que está escrito aqui, irmão. Vou ficar no capítulo 17, a partir do verso 16. Do 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste a mim, ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam justificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu enviaste. Olha só, nascer um com ele, assim como ele é um com o Pai. Olha só, que unidade, irmãos. Você acha que um cara cheio de pecado, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de soberba, de orgulho, pode ser um com Jesus, se ele é santo? É aqui que eu venho cobrando você de você. Justifique-se do teu pecado. Elimine-se, purifique-las. Viva em santidade, porque você pode ser um com Jesus, assim como ele é um com o Pai. Olha só que ele fala assim, ó. Eu não julgo, aliás, eu não rogo somente por estes, que é no verso 20, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando você se santifica, você está no meio do mundo, no meio dos pecadores, no meio dos incrédulos, lá convivendo com eles, vivendo igual a eles, fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo. Ali um pouco, Jesus te toca o teu coração e fala assim, agora você vai fazer comigo, vai viver para mim. Você vai ter que mudar agora. Você vai ter que sair do meio desse povo aí, esses incrédulos. Você vai entrar no processo de santificação. Você vai renegar teus pecados, tuas carnes, os desejos da carne, e vai começar a viver do jeito que eu te ordeno. Aí você começa a ver a mudança. Aí o povo começa. Você começar a falar de Jesus para ele, começar a mudar o ritmo que você estava com eles, já vão começar a te rejeitar, já vão começar a se afastar de você, já vão começar a criticar você e já vão começar. E aí é o que começa a entrar a diferença, a separação. Você começa a se desprender do meio deles. Como está escrito, sai do meio deles. E aí você começa a mudar a tua vida, e você começa a conhecer a palavra. Jesus vai conduzindo você de uma forma que você nem parece que está sonhando.
É só crer nele e confiar. Eu tenho essa certeza. Eu estou dando esse testemunho porque isso aconteceu comigo. E está acontecendo. Olha essa mensagem que eu vou trazer agora. Eu estava ali no banheiro e eu ia trazer hoje a palavra do livro de João. E ele me pegou hoje e me mandou para assim, fale sobre justificação. E eu vou falar agora para vocês, irmãos. Eu só vou terminar aqui. E eu dei-lhes a glória que a mim me desse, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amados a eles como me tens amados a mim. Amado quem, irmãos? Os que são deles, que estão fora do pecado. Esses é os que são. Entenderam? Então, irmãos, cuida disso aqui. Vamos agora. Eu vou mostrar para vocês o que é justificação. Você, irmão, eu quero saber, eu quero pedir para vocês prestar bem atenção nisso aqui e refletir, observar como que você está a tua vida em tudo, sobre tudo aquilo que eu já tenho pregado para vocês, tenho ensinado, tenho orientado, tenho alertado vocês, se isto aqui vai ajudar vocês em alguma coisa. Vocês vão entender, geralmente, se vocês estão mesmo sendo discípulos de Jesus, ou vocês estão aí na timidez, calado, no comodismo, e não estão fazendo nada. E aí, aqui, irmãos, essa justificação é que vai te mostrar para você como é que você está. Entenderam? Porque, irmãos, a palavra do Senhor, ontem eu falei e hoje eu vou falar de novo. Não fica, não feche o olho dentro da tua igreja, estude a palavra e observe o teu pastor. Porque 90% desses pastores não são convertidos ao Senhor. E eles se intitularam, eles mesmos, uns aos outros, um homem e outro. Mas não tem nada de Deus, não tem nada de aprovação de Deus. E isso aqui agora vai te mostrar para você o que é justificação. E aí você vai julgar o teu pastor e como que você está, se é que você não está alienado a ele. Entenderam? Justificação. Segundo alguns biblistas, o ato justicial de Deus, por meio do qual ele, pela sua graça, perdoa os seres humanos de suas culpas. Justiça, a base para que, para ser a base para esse perdão é olha só aqui, irmão. É que Jesus cumpriu a lei em lugar dos seres humanos e sofreu o castigo pelos pecados deles. Romanos, pega a Bíblia, tu, se você tem Bíblia em casa, e lê lá Romanos 5, 12 a 21. Eu não vou ler, porque senão vai passar do tempo. E eu quero falar tudo isso aqui a respeito do que é justificação. As pessoas são justificadas através da fé. De novo, Romanos 3, 21 e 25, 28. E 5, 1. Romanos 5, 1 também, capítulo 5, verso 1. Que Deus lhe dá pela ação do Espírito Santo.
Como que Jesus, Deus, vai te dar pelo Espírito Santo? Vai te justificar você? Se você não tem o Espírito Santo, ele não pode habitar em você porque você está fora, está no pecado. Está vivendo segundo o curso desse mundo. Segundo outros biblistas, justificação é o ato pelo qual Deus, como Rei, Senhor e Salvador, aceita e põe em relação correta consigo olha, a pessoa que faz com ele uma aliança. Isso aqui, irmãos, preste bem atenção, você já fez aliança com Jesus? Olha só, irmão, que coisa mais forte que a gente tem que ter para você começar a não brincar de ser crente. Vamos ler de novo. Romanos 5, 12 a 21. As pessoas são justificadas através da fé. Romanos 3, 21 e 25 a 28. E capítulo 5, 1. Que Deus lhe dá pela ação do Espírito Santo. Segundo outros biblistas, justificação é o ato pelo qual Deus, como Rei, Senhor e Salvador, aceita e põe em relação correta consigo a pessoa que faz com ele uma aliança. Vocês já fizeram uma aliança com o Senhor? Aí é um do questionamento, irmãos. Como que está o teu relacionamento com Deus? A qual, preste atenção aqui na sequência, irmão, a qual é baseada na fé em Cristo. Justiça é Romanos 1,17 e 3,24 e 4,25. A justificação é originada e mantida pelo Espírito Santo. Então, quando você decidiu se converter no nosso caminho, se você foi batizado, mas você não está justificado ainda, então você ainda não se converteu, você foi batizado e nem ainda foi transformado. Segundo o que está escrito, que eu entendo aqui. Entenderam? Porque para fazer uma aliança com Deus é mudar totalmente a tua vida, irmãos. Totalmente. Mudar radicalmente isso aí. Teu modo de viver, até tua alimentação, as tuas bebidas, teu modo de vestir, teu comportamento, os teus pensamentos onde que estão ligados todos os dias. O teu olho, se não está fazendo tropeçar, tua mão, teus pés. Porque está escrito que se teu olho te faz tropeçar, arranca ele, joga para longe de ti. Que é melhor entrar cego de um olho nos reinos do céu do que todo teu corpo ser lançado no fogo do inferno. Tua mão, a mesma coisa, teu pé, a mesma coisa. Todo o corpo tem que estar em luz, purificado. Porque se você não fizer isso, irmãos, não adianta você querer dizer, meu Senhor Jesus, aí eu sou cheio de Espírito Santo, porque Jesus está falando comigo, porque Deus fala comigo. Deus não fala com ninguém, cara, nem fala nem com os anjos, só fala com o Filho agora. Ele falava com o homem, agora não fala mais. Ele enviou o Filho dele agora. E é por meio do Filho Jesus Cristo que nós temos acesso a Deus. Quando nós somos aprovados, fizemos essa aliança com Ele. Entenderam, irmão? Então isso é que você precisa tomar cuidado e aprender isso.
Ah, eu estou indo na igreja. Ah, eu sou dizimista. Ah, eu sou ofertante. Ah, eu não faço mal para ninguém. Ah, não sei o quê. Mas isso aí, você vai ser justificado por isso? Não vai. Você precisa de pôr em prática a palavra, irmão. Pôr em prática. Viver a palavra. Amar a Deus e amar teu próximo. Fazer o bem. Pregar a palavra, falar de Jesus, ajudar as pessoas que estão necessitadas. Não ficar calado, não ser tímido. Aonde você for, com quem você estiver, fale de Jesus, pergunte para ele como que está a vida dele. E aí fala que Jesus é a salvação. Jesus é tudo na nossa vida. Ontem eu falei a respeito. Lucas 4,18. O que ele veio fazer? Mateus 28. Aliás, 11:28. Vinde a mim. E aí fico aí calado. E eu já justifico isso, porque quantas pessoas estão assistindo os meus vídeos, mas não estão indicando outros programas. Eu ainda falta 6 ainda. 6 para completar os 50. E só estão ouvindo, mas não estão publicando, não estão. Isso aí é timidez, irmãos. Isso é desinteresse. Isso aí é pensar em si próprio. Ah, mas o cara está falando isso, não sei o quê, mas eu não estou gostando muito. Ele fala muita coisa dura, né? Mas se você se ofende, aquele que se ofende com a palavra, com a verdade, é carne pura. Já falei isso. Porque a carne se ofende com a verdade, com a justiça, mas o espírito se alegra com a verdade. E eu estou pregando isso porque a palavra do Senhor tem autoridade, tem poder para mudar e tem poder para chamar atenção, corrigir e ensinar. Eu não vou falar palavra melada para agradar vocês. O meu objetivo é fazer as coisas que Jesus me ordenou fazer, porque Ele me tirou das trevas e eu não tenho, olha, todos os dias eu tenho que agradecer Ele por isso, porque eu jamais estaria aqui se não fosse Ele ter me escolhido. Como Ele mesmo me falou, está escrito lá em João 15:16. Não foi vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi a vós e nomeei. E eu sou um nomeado, e por isso eu estou fazendo isso. E além disso, ainda em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e foi batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Não é vai ser, está. Veja o poder da palavra, a expressão da palavra e a maneira que ela é aplicada. Vai ser, não é vai ser, já está. E aí é que é o perigo, irmão. Se a pessoa que não está ligada com Jesus, não está fazendo a vontade do Senhor, não está cumprindo o comandamento, e tudo já está condenado. É não vai ser, está. Entenderam? Porque muitos falam, não sei o que. Então preste bem atenção nisso, irmãos. Veja que situação que você está. Está acomodado? Você está ouvindo a palavra, se só é ouvinte, mas não praticante? Você está perdendo tempo. Nem ouça. Se você não for praticar, nem ouça a palavra. Ignora ela, larga a mão tudo para lá. Porque não vai fazer efeito nenhum na tua vida. Agora, se você ouvir e praticar ela e viver ela, abandonar o mundo, dominar a carne e viver em espírito, aí eu vou dizer para você, irmãos, vê aquela promessa de Jesus que está lá em Mateus 6:33.
busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí essa promessa vai se cumprir se você estiver buscando a justiça de Deus, do reino dos céus. Você, eu, nós, todos os que fizerem isso. Entenderam? Olha o que está escrito aqui no 20. João 17, 20. Eu não rogo somente por esses que já estão comigo, que já estão justificados, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. O que ele falou aqui? Aquele que. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. Hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, irmãos, o que eu preciso de ter uma unidade com Jesus, para que as promessas de Deus se cumpram. Porque as promessas de Deus foram feitas para aqueles que se arrependeram dos seus pecados, que aceitar Jesus como seu Salvador. E eu, deles a glória que a mim me desse, para que sejam um, como nós somos um. Como que você, eu, nós, estando cheios de pecado, vivendo tudo segundo o curso desse mundo, podemos ser um com Jesus, se Ele é santo. Prestem bem atenção nisso, meus amados irmãos. Veja como que você está vivendo, como é que está a tua vida, teu dia a dia, no que você está gastando o teu tempo depois do trabalho, depois do momento com a tua família, para quem tem família. Entenderam? E o que é que você está investindo o teu tempo em televisão, redes sociais? Aonde que está você, tua ligação na palavra, na oração, no bem-estar das pessoas que estão perto de você? Olha, irmãos, eu venho 2 anos orando para Deus, para Jesus me dando, sempre pedindo para Ele me levar para onde Ele quiser, a hora que Ele quiser, quando Ele quiser me usar. Porque eu pertenço a Ele, eu sou membro do corpo dele. E Ele foi no tempo certinho, Ele foi esperando eu amadurecer essa ideia e eu me libertar da timidez que eu tinha, porque eu não tinha vergonha de pegar na rua. Eu ia pegar na rua, me dava um frio no meu peito, eu deixava. E hoje, irmãos, eu estou preparado. Eu comprei um amplificador, eu tenho microfone, já estou instalando ele. E eu vou começar, já que as igrejas, os pastores não gostam da maneira que eu prego, porque eu prego a verdade, pego no pé deles, esses corruptos, esses falsos profetas, como está escrito lá em Paulo falou lá na 2 Coríntios, no capítulo 3, né? Ali é tremendo, irmãos. Olha aqui que ele está falando a partir do verso 12 em diante. Tendo, pois, tal esperança, ousamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório.
mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está posto sobre o coração dele na lição da antiga aliança, do Velho Testamento. Seus sentidos foram endurecidos, então não tem nada a ver com Jesus, estão na lei, no pecado. Olha isso aí, irmãos. Mas os seus sentidos se endureceram, foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está posto sobre o coração deles na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele na lição do Antigo Testamento de novo. Ou quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele. Mas quando se converte ao Senhor, então o véu será removido. Quando se converte ao Senhor, e você chega na igreja que ela abre a Bíblia lá, Salmo, Salmo, Salmo. Falam de Salmo, mas não fazem que não são salmistas igual Davi foi. Davi escreveu todo aquele salmo porque ele tinha uma integridade tão forte com Deus, uma ligação tão grande, uma fé, uma confiança tão grande em Deus, que ele escreveu tudo aquilo. Para aquele povo. Agora você tem que ser o seu salmista. Você tem que falar isso que você diz, está aí no teu coração, a tua fé, a tua confiança, a tua certeza que você tem com Deus. Porque se você só fala o que os outros falaram, você só é lata velha. Só faz barulho. Então esses são os pastores que de hoje, que se dizem pastor, que se intitularam de Deus, porque não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada. Usam Jesus como garoto propaganda ou como servo do seu dinheiro, para ganhar dinheiro. O nome do Senhor Jesus, mercadejando a palavra do Senhor, usando Deus e Jesus para se enriquecer ilicitamente. E vocês que são membros desses caras, que estão aprovando ele, também estão sendo condenados igual ele. Porque lá em Romanos, Paulo escreveu para os Romanos, no capítulo 1, no verso 32. Não precisa você praticar o pecado. Basta você aprovar quem pratica, que você está sendo conivente com ele. Aí foi isso que Amós escreveu lá. Pode dois andarem juntos se não estiver de acordo? Ou essa frase que diz, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Entenderam, irmãos? Então, fica com você essa mensagem, porque esse é alerta, irmãos. É ensinamento, é orientação, é fortalecimento na fé, é para vocês se encorajar. Deixem de ser tímido, saem desse comodismo, tira o traseiro, esse sofá nas horas que você tem tempo, que não estão trabalhando, não estão fazendo seus afazeres de casa, seus compromissos. Tira um tempinho desse, antes de você descansar, repousar, e faça alguma coisa, para que o teu nome seja escrito lá no céu, que seja escrito lá no livro das obras boas, para quando Jesus pagar, você é justo, você fez isso, você é meu, entra. Aí quando o cara pegar um livro e a obra do cara, que é tudo má, que foi feito tudo às escuras, tudo às escondidas, quando vem a luz, até é vergonhoso, quero falar. E aí ele fala, vai, lança ela no fogo, porque a justiça do Senhor, ela não tem misericórdia, como aconteceu no dilúvio, aconteceu com Sodoma e Gomorra, como aconteceu com Israel, já venho repetindo isso para vocês, e como aconteceu com o povo do deserto, como aconteceu com Davi, como aconteceu com Adão, tudo isso, irmão. Deus não brinca. Entenderam? Fica com vocês essa mensagem, fica esperto, irmão. Abre teu olho e teu ouvido. Veja o que você está ouvindo e
Observe teu pastor. 90% dessas igrejas são tudo corrompidas. Não tem o Espírito Santo. Fica esperto por isso, irmãos. E que Deus abençoe a todos. E amanhã estarei de novo com outra mensagem. Desperta, ó tu que dorme. Levanta de entre os mortos. E Cristo te iluminará. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.